amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos na segunda parte do livro e estudando o capítulo 9, O Prisioneiro do Cristo. Fizemos já uma primeira parte desse capítulo no vídeo anterior e hoje nós vamos abordar a segunda parte do vídeo. A gente tem o costume, nesse estudo, de subdividir a obra, mesmo dentro dos capítulos, em várias partes, com o objetivo de a gente esmiuçar o máximo e não tornar o vídeo muito longo. Então, dito isso, vamos começar. No nosso vídeo anterior, nós vimos o enfrentamento de uma tempestade prevista, o apóstolo Paulo tendo pedido para recorrer a César da sua sentença. Efetivamente foi colocado num navio com outros prisioneiros em direção a Roma. E durante essa viagem eles passaram por uma região em que enfrentaram uma tormenta. E durante essa tormenta, Emmanuel vai dizer, numa das falas do próprio apóstolo Paulo, estamos aqui, patrícios romanos, negociantes de Alexandria, plutocratas da Fenícia, autoridades, soldados, prisioneiros, mulheres e crianças, passando por aquela situação tormentosa, e é o Evangelho, é a nossa confiança irrestrita em Deus que define o nosso comportamento, a nossa serenidade, paz interior, ou o nosso desregramento, o nosso desconsolo, a nossa agonia nesses momentos tão difíceis. E tendo então alcançado a ilha de Malta, o comandante do navio, humilhado, vai ser Emmanuel, com atitude resoluta, pacificadora, como um verdadeiro comandante do apóstolo, sugere a dois soldados o assassínio de todos os prisioneiros e Júlio, que era o centurião, se opôs a isso. E aí facilita a fuga dos prisioneiros, aqueles que souberam nadar chegaram logo à praia e os outros, em botes improvisados, também buscaram a praia. E então, chegando já na praia, em terra firme, que é o nosso objetivo nesse vídeo, Emmanuel vai dizer: grandes fogueiras foram acesas rapidamente para aquecimento dos desabrigados. Mas quando o apóstolo atirava um feixe de ramos secos à labareda crepitante, uma víbora cravou-lhe na mão os dentes venenosos. Então, provavelmente, havia uma cobra ali entre aqueles galhos secos na ilha, E Paulo não viu e recebeu esse ataque imprevisto. E aí o mais interessante é que Emmanuel vai falar sobre o comportamento sereno e impassível de Paulo, não obstante aquela situação. O ex-rabino susteve-a no ar com um gesto sereno até que ela caísse nas chamas, com estupefação geral. E aí Timóteo e Lucas, que estavam também junto com o apóstolo, chegaram próximos para ver, preocupados com a situação, e Paulo agindo com a maior naturalidade, E aí os habitantes da ilha informaram que aquela cobra era uma das espécies mais venenosas que havia ali, e que se tivesse atacado alguém, mordido alguém, como foi o caso de Paulo, que as vítimas não sobreviviam mais que algumas horas. E Paulo parecia ótimo, E aí começou-se a fazer uma espécie de fofoca entre o público da ilha, dizendo que provavelmente Paulo era um criminoso dos mais odientos, porque, tendo sobrevivido à tormenta, agora foi picado por uma cobra muito venenosa e não tinha tido mal algum. E, salvando-se, portanto, da tempestade, vinha agora encontrar a sua destruição ali na ilha, Ou seja, driblou a morte em relação à tempestade, mas não driblaria em relação à cobra. As horas se passaram, Paulo continuou vivo, tudo muito bem, E aí Timóteo, preocupado, com aquela conversa, foi falar com Paulo sobre o que as pessoas estavam dizendo. E aí o ensinamento que Paulo nos dá, falando a Timóteo, é dos mais preciosos, para que a gente não se preocupe demasiadamente com a opinião das outras pessoas. Quantas vezes
a gente tem um projeto de vida, né? A gente está imbuído dos melhores propósitos, das melhores intenções. E aí as pessoas, por uma análise superficial, apressada nossa, né, com base nas suas próprias experiências e até nos seus próprios sentimentos inferiores, né, de inveja, de ciúme, não fazem um mau juízo a respeito de nós. Isso às vezes nos desanima, nos desestimula. Então Paulo vai dizer assim: não te impressiones. As opiniões do vulgo, das pessoas, né, comuns, são muito inconstantes. Tenho disso experiência própria. Estejamos atentos aos nossos deveres, porque a ignorância sempre está pronta a transitar da maldição ao elogio e vice-versa. É bem possível que daqui a algumas horas me considerem um Deus. Então isso é muito importante. Não é que a gente vai desprezar a opinião dos outros, viver a revelia da opinião dos outros, porque a gente precisa uns dos outros para viver. Mas é dar à opinião dos outros o seu justo valor, analisar, né? E não tomá-la como verdade absoluta, como se nós fôssemos forjados pela opinião alheia. Somos o que somos, né? Independente da opinião alheia. No fim das contas, nós responderemos individualmente perante a nossa própria consciência a Deus. Então a gente tem que ter autoconhecimento, tem que conhecer a nossa realidade interior, qual é a nossa natureza, né? E mesmo que os outros não nos aplaudam, tá tudo bem. Estejamos atentos aos nossos deveres. O ensinamento de Paulo é um dos mais importantes. E aí, realmente, com o passar das horas, vai dizer Emmanuel, que as pessoas começaram a dizer, bom, já que ele se manteve indene ao veneno da víbora, não deve ser um homem comum, deve ser algum enviado do Olimpo, a que todos deveriam obedecer. De fato, né? É exatamente o que Paulo falou. A ignorância faz transitar da maldição ao elogio. Então, antes era um criminoso, agora deve ser um enviado dos deuses, né? Lembrando que aqui a gente está falando de um povo pagão, né? Gentios, portanto, que não tinham essa crença monoteísta, acreditando, portanto, nos deuses do Olimpo. E aí a coisa continua, né? As cenas se transcorrem e as pessoas, vendo ali aquele milagre da sobrevivência de Paulo, começam a requisitar os favores de Paulo para efetuar curas na ilha. E Paulo aquece. Então, convidado por Júlio, diz Emmanuel, Paulo aqueceu ir até a casa do pai enfermo, né, de um dos confrades que ali estavam. E aí Emmanuel diz: levado à presença do ancião enfermo, impôs-lhe Paulo as mãos calosas e enrugadas, em prece comovedora e ardente, e o velhinho, que ardia em febre, ficou bom e rendeu graças aos deuses da sua crença. E aí, tentando aproximar-se de Paulo para oscular-lhe as mãos, como a fazer um reconhecimento pessoal, Paulo aproveita a lição para a evangelização. Vai dizer Emmanuel: o ex-rabino valeu-se da situação e ali mesmo exaltou o divino mestre, pregando as verdades eternas e esclarecendo que todos os bens provinham do seu coração misericordioso e justo, que não deveriam enaltecer criaturas pobres e frágeis como ele. A gente vê isso sempre em cada ação do apóstolo Paulo. Nunca buscou favorecimentos pessoais, sempre declinou, né, de honrarias que enaltecesse a figura do homem destinado a morrer. Sempre fazendo as curas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca vangloriou-se, nem buscou falsos méritos, sempre enaltecendo aqui a figura de Jesus. E demorando-se ainda na ilha de Malta, né, a notícia das curas se alastrou como um rastilho de pólvora, e Emmanuel diz: com a complacência de Júlio, o ex-rabino
começou a fundar os serviços evangélicos e começou a divulgar o evangelho naquela ilha. Multidões de enfermos foram curados, velhos misérrimos, na claridade dos tesouros do Cristo, alcançaram novas esperanças. Então aqui nós temos a evangelização, né? Evangelização dos nossos queridos amigos lá na ilha de Malta. Depois dessa estada nessa ilha, Júlio então decidiu reunir os prisioneiros e seguir para a sua viagem, agora rumo à Itália. E então Emmanuel diz que eles chegaram a Siracusa, na Sicília, né? E desde este momento, Paulo aproveita, a gente vê em Paulo também um bom aproveitamento do tempo. Ele aproveita a viagem para também falar do Evangelho de Jesus. Então, Paulo aproveitou os 3 dias de permanência na cidade de Siracusa em pregações do reino de Deus, atraindo numerosas criaturas ao Evangelho. Então a gente vê que em Paulo não havia a hora vazia. Ele aproveitava todos os instantes que estavam à sua disposição para falar sobre o Evangelho de Jesus, né? Para derramar essas bênçãos sem se preocupar com os frutos dessa semeadura. E aí quando ele já estava se aproximando, né, de Pozzuoli ou Puteoli, como vai dizer Emmanuel, Júlio lembrou que Paulo ainda era um prisioneiro e que, portanto, precisaria algemá-lo, né, por conta da necessidade do dever, né? Ele era um centurião, então ele ainda tinha que cumprir essas normas, né, essas regras, essas determinações do próprio César. E Paulo, até numa atitude humilde, né, oferece os próprios pulsos, né, e vai dizer: sei que tens necessidade de me algemar os pulsos para a exata execução dos seus deveres, Júlio. Apressa-te, porque não seria lícito comprometer uma afeição tão pura. Então Paulo entendia que havia uma amizade sincera, nascida ali entre ele e Júlio, mas também haviam deveres que ainda precisariam ser cumpridos, né, em relação a ele. E aí eu acho isso interessante porque não seria lícito desrespeitar os deveres que Júlio ainda tinha responsabilidade a pretexto da amizade. A gente consegue viver o Evangelho em qualquer situação, né? E tudo colabora quando a gente também colabora para a divindade. Ou seja, quando a gente se decide a viver a lei de amor, a gente também vê a generosidade, a fraternidade do lado de lá, né? Quando a gente trata os outros bem, com cortesia, com cordialidade, com respeito, invariavelmente a gente também vai ter esse retorno. Ainda que algumas pessoas não entendam assim e nos devolvam com agressividade, com violência, mas, em geral, quando a gente faz o bem, a gente colhe isso mais cedo ou mais tarde. E então, chegando na região, né, nessa região de Pozzuoli, Júlio pede, tendo sido instalado numa pensão e levando consigo Paulo e ainda mais alguns, como Timóteo, Aristarco e Lucas, ele pede que naquela região sejam trazidos aqueles que tinham sido despertos e eram considerados cristãos. E aí chega um velhinho de nome Sexto Flacos, que diz que inclusive naquela cidade já havia sido afundada a igreja, né? Que o evangelho já era disseminado, que as cartas paulinas haviam sido recebidas e lidas, e em especial ele mostrou, né, a cópia que ele tinha da epístola aos romanos, e que falando dos frutos que já haviam sido disseminados ali naquele local por conta das cartas paulinas. E aí Paulo vê tudo isso com grande reconhecimento e gratidão. Eu achei interessante porque quando a gente faz um esforço de semeadura, a gente não tem consciência, noção dos efeitos disso. A gente vai tendo alguma noção ao longo do tempo. Mas o serviço do semeador é exatamente esse. Sem se preocupar com os frutos que há de colher, simplesmente derrama essas bênçãos, né? E aí Júlio, por sua vez, estava profundamente contente.
E ao longo dos dias ele só via mais pessoas recorrerem à pensão para reconhecer, né, a gratidão ao apóstolo Paulo e ao esforço que ele tinha feito. Tanto é que são esses próprios discípulos do Evangelho naquela cidade que pedem que Júlio se demore mais uma semana com os prisioneiros naquele lugar, a fim de que Paulo pudesse participar das reuniões junto com os outros discípulos, para que as bênçãos da Boa Nova fossem derramadas de uma forma mais prolongada. E aí Júlio aquece, né? Gentilmente atende. Veja que em toda e qualquer circunstância, meus amigos, a gente sempre pode converter os nossos calvários em ascese espiritual. É só a gente querer. No nosso trabalho, a gente pode viver o Evangelho, dentro de casa, em qualquer circunstância onde haja um coração evangelizado. Então é isso. Até a próxima, se Jesus permitir.